Olá a todos, paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, que tem sido agora a nossa escola bíblica online. Hoje nós teremos a lição de número 5, que tem o título O Caráter da Pregação de Paulo. Então nós queremos conversar um pouquinho sobre o que significa a palavra caráter. Caráter é qualidade peculiar, especificidade. E isso é o caráter, não é o caráter de Paulo, é o caráter da pregação de Paulo. Então é a qualidade peculiar da pregação de Paulo. É um conjunto de traços psicológicos e ou morais que caracterizam um indivíduo ou um grupo. Então quais são os traços da pregação de Paulo que caracteriza a pregação dele? É um feitio moral. Qual é o feitio moral da pregação de Paulo? Qual é a qualidade inerente, né? Qual é a índole desta pregação de Paulo? Qual é a firmeza moral da pregação de Paulo? Qual é a coerência e a honestidade da pregação de Paulo? Paulo, meus irmãos, nós sabemos, ele foi capacitado por Deus para ser um apóstolo dele, para pregar o seu evangelho. E a confiança de Paulo não estava no seu próprio intelecto, não estava na sua própria capacidade. Esse é um caráter muito claro da pregação de Paulo, que a confiança dele não estava no seu intelecto. Os habitantes da cidade de Corinto, para quem ele estava enviando essa carta, esses habitantes eles gostavam da filosofia e se perdiam em longos debates sobre a sabedoria, sobre a origem das coisas. Eles passavam horas escutando os filósofos, então eles tinham uma veia intelectual muito desenvolvida. E eles esperavam esse tipo de conversa, esse tipo de pregação, esse tipo de mensagem. Porém, a pregação de Paulo, ela não se apoiava em sabedoria humana de filósofos, nem na sua própria sabedoria. E a fé que a pregação de Paulo viria a produzir também não poderia se apoiar na sabedoria humana, mas somente em Jesus Cristo e no seu sacrifício. Sacrifício esse que era ilógico. E era ilógico para aqueles habitantes daquela época, para alguns daqueles habitantes daquela época, e ainda é ilógico para alguns habitantes da nossa época, porque é incompreensível, é algo soberano demais, é algo sobrenatural demais, é algo divino demais. E através de Cristo, então, a sabedoria de Deus, ela é revelada. E nós só temos essa sabedoria, esse conhecimento, essa revelação, através do Espírito de Deus em nossa vida. O texto do dia desta lição de número 5 é 1 Coríntios 2,4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, não era o que a sociedade estava acostumado, não era o que aquela sociedade buscava, mas era algo sobrenatural, como eu disse, demonstração de espírito e de poder. A síntese da nossa lição é: o poder da pregação não está no conhecimento secular ou no desempenho da oratória. Então não está no nosso conhecimento do dia a dia e nem no dom de falar, mas na fidelidade à mensagem do Evangelho, que pode transformar a vida de todo aquele que crê. Então, irmãos, que a gente possa pensar sobre isso, que às vezes nós andamos atrás de pregadores eloquentes daqui ou dali, mas o poder da pregação não está no conhecimento que a pessoa tem, na formação secular que alguém possa ter, ou no desempenho, no falar bem, mas o poder da pregação está na fidelidade à mensagem do Evangelho, que pode transformar a vida de todo aquele que crê. O texto bíblico da nossa lição é 1 Coríntios 2 e vai até o 13, eu acho. Mas nós vamos ler agora aqui todo o capítulo 2 de 1 Coríntios. E diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não
porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Muito bem, eu destaco mais uma vez a questão de que a palavra e a pregação de Paulo foram demonstração de espírito e de poder. E a razão disso é para que a fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas que se apoiasse sim no poder de Deus. E ele falou da sabedoria de Deus que era oculta em mistério, mas que Deus nos revelou através de Jesus Cristo. E no versículo 9 do capítulo 2 também diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então, o que Deus tem preparado para mim e para ti, que me ouve, que me assiste nesta hora, são coisas que ninguém viu, são coisas que o nosso ouvido não ouviu, que o nosso olho não viu, que não tem como subir ao coração humano. Então, são coisas inéditas que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, acredite que você vive e viverá coisas inéditas, coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem chegou ao coração humano, porque vem de Deus e são muito maiores do que a gente pode imaginar. E todas essas coisas Deus tem nos revelado pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Então que nós venhamos permitir cada vez mais que o Espírito de Deus penetre na nossa vida, que venhamos viver coisas profundas com o Espírito de Deus. E esse Espírito que provém de Deus, é Ele que nos faz conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós então devemos agradecer a Deus pelo seu Espírito, pela sua revelação a nós, que nós não merecemos. Quem somos nós em comparação àqueles que ainda não conhecem a Jesus? Nós somos privilegiados e temos que ter um coração grato por isso. Paulo, mesmo com a sua formação educacional e religiosa, o seu compromisso era com a mensagem do Evangelho. Então nós podemos imaginar assim, ele viveu toda uma vida baseada em conhecimentos, em história, em estudos, mas tudo isso ficou para trás a partir do conhecimento da mensagem do Evangelho. Ele então teve um compromisso com a mensagem do Evangelho, que foi muito maior do que tudo aquilo que ele vinha estudando e vivendo antes de conhecer a Jesus. Paulo, ele não tinha a intenção de impressionar as pessoas, mas sim de levá-las ao conhecimento profundo de Deus. Paulo, ele não teve preocupação em se defender, mas a sua preocupação foi em pregar a mensagem simples do Evangelho. Isso tudo demonstra o caráter de sua pregação. O item 1 da nossa revista diz: Paulo era capacitado e chamado por Deus. A formação religiosa de Paulo no judaísmo, a formação educacional e ministerial de Paulo e a autoridade do apóstolo. Educação familiar ele teve, e ele teve também a educação na sinagoga. Ele aprendeu tudo sobre o Pentateuco, são os 5 livros da lei. Ele aprendeu hebraico, aramaico. Ele teve, numa certa idade, ele foi aprender na sinagoga com o mestre Gamaliel, que era um rabino muito respeitado em Jerusalém. Ele aprendeu tudo sobre a religiosidade, sobre a religião judia, e ele sabia muito bem
toda a lei e o que era preciso fazer para o cumprimento da lei. E ele viveu então essa religiosidade e esse rigor no cumprimento da lei. Tanto é verdade que ele era um perseguidor dos cristãos, porque para os judeus os cristãos eram inimigos, eram errados, eram falsos, né? Então deveriam ser exterminados. E ele viveu essa época com rigor, com fidelidade à lei que ele tinha estudado, que ele tinha aprendido desde sempre. Todo o seu conhecimento intelectual, religioso, de vida até aquele momento, tudo isso caiu aos pés de Jesus quando ele teve uma profunda experiência com Deus no caminho de Damasco. E quantas vezes, né, talvez alguns dos que nos ouvem podem dizer, ou até muitos, que todo o seu modo de viver caiu aos pés de Jesus quando você teve um encontro com ele, né? E tudo isso perdeu sentido e algo muito maior tomou conta da sua vida. Então, Paulo, no momento em que teve essa experiência com Jesus, ele conheceu então verdadeiramente o que antes ele pensava conhecer, porque através do estudo do Pentateuco, do estudo com o mestre Gamaliel, da sua vida de religiosidade e cumprimento da lei, ele achava que estava agradando a Deus, que estava vivendo perto de Deus. Mas, quando ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, então aí sim ele conheceu verdadeiramente o que antes ele pensava que conhecia. Jó também foi assim. Lembra que ele até falou naquele versículo Jó 42:5? Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por quê? Porque Jó teve uma experiência com Deus. E agora então ele andava com Deus. E agora então ele tinha Deus verdadeiramente mais próximo dele. E aí conheceu de verdade. Foi o que aconteceu com Paulo, foi o que aconteceu com Jó, foi o que aconteceu conosco, quando não tínhamos Jesus e o conhecemos e o aceitamos como nosso Salvador. Mas isso precisa continuar acontecendo. Prossigamos e continuemos e prossigamos em conhecer o nosso Deus, o nosso Senhor. Aleluia. Paulo, ele teve uma educação helenista, então ele estudou em escolas gregas, ele aprendeu filosofia, ele aprendeu a retórica, a história, o direito, enfim. Ele teve também, além dessa educação secular, ele teve a formação ministerial. Ele primeiro foi para a Arábia, depois da Arábia ele ficou em Damasco por 3 anos, depois ele foi a Jerusalém, ficando com Pedro e Tiago. Depois ele foi mandado a Síria, a Cilícia, também a Antioquia com Barnabé, enfim. Ele teve um longo processo de capacitação. Ele esteve na igreja de Jerusalém aprendendo para depois ser enviado pela igreja para as suas viagens missionárias. Ele teve uma capacitação. É muito importante esse tempo também de aprendizado. Mas Paulo, ele reconheceu, ele entendeu que ele era chamado desde o ventre. Que Deus sabia, mesmo quando ele estava envolvido com a religião judia, com as questões da perseguição dos cristãos, com o cumprimento rigoroso da lei, Deus sabia quem ele seria, né? E até mesmo as coisas que ele aprendeu serviram para a disciplina que ele teve que ter também no seu ministério com Cristo Jesus. Deus já sabia quem Paulo seria. E ele mesmo só entendeu quem ele seria quando o Senhor revelou o seu próprio Filho. Ele não sabia, mas Deus sabia. Assim como nós também. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Paulo, ele não foi chamado pelos apóstolos, mas ele foi chamado pelo próprio Jesus ressurreto. E ele, então, entende que o seu chamado é legítimo, que o seu apostolado é legítimo. Falsos mestres questionavam, né, o chamado de Paulo. Talvez alguém questione você, a sua obra para Deus, seu trabalho para Deus, sua dedicação para Deus, o seu dom para Deus. Mas ninguém chuta cachorro morto. Aqueles sábios, aqueles falsos mestres da época estavam invejando Paulo, estavam querendo destruir, estavam querendo diminuir o poder da pregação de Paulo. Acontece que a pregação não era de Paulo, a pregação era de Deus, do Espírito de Deus, e contra isso não há arma, né? Então, Paulo, ele sabia que o seu trabalho era legítimo, que todos nós possamos saber também que o nosso trabalho é legítimo, ainda que alguns não se agradem, ainda que alguns atirem pedra, nós precisamos saber que desde o nosso ventre nós fomos chamados, que Deus sabe aonde Ele quer nos colocar e que Ele mesmo nos chamou
o próprio Jesus que nos chamou. Então nós somos legítimos na obra do Senhor. Essa é a vontade de Deus para nós, e que nós possamos fazê-la sem precisar estar dando explicação para ninguém, sem precisar provar nada para ninguém, porque no íntimo do nosso ser nós sabemos quem é que nos chamou. O item 2 diz: a confiança de Paulo não estava em seu intelecto. Paulo reconhecia que sua capacidade vinha de Deus. Paulo não usava de nenhum tipo de ostentação humana, e Paulo confiava na revelação do mistério da sabedoria de Deus. Paulo teve uma transformação de vida. Ele teve uma transformação de caráter, ele teve uma transformação de pensamento depois que se encontrou com Jesus. Ou seja, houve uma revolução na vida de Paulo depois que ele se encontrou com Jesus. Paulo teve uma longa experiência através de décadas de serviço ao Evangelho. Ele foi transformado, foi preparado, e ele então ainda teve muitas experiências e muito conhecimento adquirido ao longo da sua caminhada. Paulo, sem dúvida, irmãos, aprendeu com sofrimentos. Paulo aprendeu com decepções. Então nós temos que estar preparados também para que na nossa caminhada nós venhamos a viver esses sofrimentos, essas decepções, e que isso sirva para nos amadurecer, para nos fortalecer em nossa vida com Deus e no serviço de sua obra. Paulo, ele não se envergonhava de passar privações, de passar sofrimentos, de sofrer acusações. Ele não se envergonhava, ele não se deixava abater, ele mantinha a firmeza da sua fé, ele mantinha a convicção da sua comunhão. Então aqui eu quero abrir um parênteses e fazer com que venhamos a pensar, a meditar, se nós não estamos nos deixando abater por coisas que acontecem. Nós precisamos nos fortalecer e sermos guerreiros fortes, guerreiros de linha de frente, que fazem o que está em nossas mãos para ser feito. E mantendo sempre a firmeza da nossa fé. Nada pode abalar a sua fé. Você precisa fortalecer cada vez mais a sua fé na rocha eterna que é Jesus. E não é um vento, uma tempestade que vai fazer com que você esmoreça. Você permanecerá firme em meio às tempestades. Então, o que fortalece a nossa fé? É a palavra de Deus, é o ouvir da palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus e ter experiências com Ele. Orar, estar na sua presença, saber que a companhia dEle é contigo todos os dias e a gente pode desfrutar dessa companhia, conversar com Ele, colocar as coisas diante dEle e Ele com certeza fará a sua parte porque Ele é fiel. Mantenha firme a sua fé em Cristo Jesus e exercite a sua fé todos os dias de sua vida. Paulo, como eu disse, também tinha convicção de sua comunhão. Não fique achando que Deus não está contigo. Não fique achando que você não é de Deus ou que você não é o bastante para Deus. Na verdade, ninguém é o bastante para Deus. Deus é que é misericordioso e que espera que nós estejamos com Ele porque Ele nos ama. E não porque nós temos alguma capacitação, alguma qualidade para isso, né? Nós não merecemos, mas pelo seu amor, Ele nos atrai para Ele. Que nós possamos ter convicção dessa comunhão, que nós possamos ter convicção de que somos filhos amados de Deus, que nós possamos ter a convicção de que nós pertencemos ao Deus poderoso, aleluia, e Ele está conosco em todo o tempo. Então, vem os problemas, vem a tempestade, vem, sei lá, as dúvidas, vem os ataques, né? Às vezes até mesmo de pessoas da nossa trincheira. Mas nós temos convicção da nossa comunhão e quando nós temos convicção de alguma coisa, nós não precisamos provar para ninguém. Eu vou dizer de novo, Paulo não se preocupou em se defender, ele simplesmente fez o que tinha que ser feito. Que nós possamos viver assim, com o olho no nosso alvo, que é fazer a vontade de Deus. Sabe, a experiência intelectual e ministerial e a dependência de Deus que Paulo tinha, tudo isso glorificava o nome de Deus. Ele tinha uma experiência intelectual, mas ele também viveu experiências ministeriais e ele em tudo isso sempre dependia de Deus. Mesmo ele tendo uma intelectualidade superior, mesmo ele tendo tido experiências ministeriais, então ele tinha já uma caminhada que o autorizava, mas ele sempre se colocava na dependência de Deus. E esse trio de experiência intelectual, ministerial e dependência de Deus sempre glorificaram o nome de Deus. Sempre foi para glorificar o nome de Deus. Agora, se nós temos uma experiência, uma inteligência intelectual, se nós temos uma experiência ministerial e não dependemos de Deus, isso não glorifica o nome de Deus. Mas se nós temos aí algum dom,
né? E uma experiência ministerial, e sempre reconhecemos que dependemos de Deus, aí nós glorificamos a Deus. E aí, como é que nós reconhecemos que dependemos de Deus? Às vezes chegam em nossas mãos desafios, atividades, coisas para nós realizarmos, e nós às vezes titubeamos em fazer, porque achamos que não podemos, porque achamos que não vão gostar, ou porque achamos que não temos condições. Mas isso não é dependência de Deus, porque se nós dependemos de Deus, nós vamos sempre dizer sim, nós vamos estar sempre disponíveis. E essa disponibilidade demonstra a nossa dependência de Deus, e isso glorifica ao nosso Deus, porque não é a nossa capacidade, sim, a atuação de Deus, do seu Espírito em nossas vidas, apesar de nós. Experiência intelectual, experiência ministerial e dependência de Deus para glorificar a Deus. Depender de Deus é isso, é estar disponível, porque eu dependo dele. Então, se ele quiser, eu quero, e acontece, para a glória dele. Paulo era um homem fraterno, e ele se revelava de forma fraterna para com as igrejas que ele fundava. E nas cartas de Paulo aos Coríntios, ele se demonstra fraterno. Ele chama as pessoas da igreja de irmãos. Ele se coloca no mesmo nível. E por quê? Porque Paulo não estava preocupado com a demonstração de força, ou de ser dono de si, de se encher de si mesmo, de ser aquela autoridade. Não. Ele estava apenas buscando a edificação da igreja, apontando não para si mesmo, mas apontando para o poder de Deus. Paulo, ele propagava então esta fé alicerçada na sabedoria e no poder de Deus tão somente. Paulo não chamava atenção para ele mesmo, nem tinha o objetivo de mostrar os seus conhecimentos ou a sua capacidade. Hoje, alguns nem têm o conhecimento que Paulo tinha, mas querem chamar a atenção para o conhecimento que não tem. Nós, mesmo que a gente tenha conhecimento, que é bom ter conhecimento, estudar, conhecer a palavra de Deus, conhecer a história, ter referências, ter experiências com Deus, de oração, de jejum, de estar com Ele, de sentir a sua presença, de ouvir Ele falar conosco. Tudo isso que a gente pode ter e pode buscar é muito importante, mas nós não temos que mostrar isso para os outros. Nós apenas temos que apontar para a sabedoria e o poder de Deus acima de qualquer coisa. É nosso papel, sim, buscar o conhecimento. É nosso papel, sim, viver experiências com Deus. Tudo isso para edificação, mas sempre apontando para o poder e sabedoria de Deus e não a nossa própria. Romanos 11, 33 a 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Isso tudo é profundo demais para vir de nós mesmos, para sobrar espaço para o nosso próprio eu. Ah, não, é somente Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. E nós precisamos então apontar e propagar a Jesus e jamais a nós mesmos, porque a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, nós não somos merecedores, mas é por Ele, é para Ele, é por causa dEle, e nós devemos glorificá-lo e exaltá-lo sempre. O item 3 diz tudo o que precisamos saber para recebermos a salvação. A revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz. Disposição para receber o Espírito Santo. E o salvo tem a mente de Cristo. O poder de Deus para a salvação não é uma mensagem secreta que só alguns sabem. Não. O poder de Deus para a salvação não é uma mensagem secreta. Todos devem saber. E esse todos saberem, isso se dá através da pregação do Evangelho. Mas só o Espírito Santo pode regenerar o coração do homem e fazê-lo compreender e aceitar a mensagem da cruz. Mas o espírito do mundo, irmãos, o espírito do mundo, ele trabalha na injustiça e na corrupção. O Espírito de Deus trabalha na disciplina, ética e moral. Ou seja, para ter um, é preciso abrir mão do outro. E nós temos visto que o mundo realmente, o espírito do mundo é corrupção, é competição, é passar um por cima do outro, é injustiça, exploração.
mentira, maldade. O Espírito de Deus é disciplina ética e moral, ou seja, bondade, justiça, mansidão, enfim. Então, um contradiz o outro. Para ter o Espírito de Deus é preciso rejeitar o espírito do mundo. Se eu pretendo continuar com o espírito do mundo, eu não tenho o Espírito de Deus. Os que recebem o Espírito de Deus são ensinados por ele e assim vivem as realidades espirituais e podem discernir a vida sob a sabedoria de Deus. Isto é uma dádiva para nós. Se nós queremos ser ensinados pelo Espírito de Deus, ele estará em nossa vida e nos ensina, na verdade ele nos ensina diariamente a viver as realidades espirituais. E vivendo essas realidades espirituais, nós conseguimos discernir a vida sob a sabedoria de Deus. Então, ainda que o mundo esteja de pernas para o ar, nós podemos sorrir, nós podemos cantar, nós podemos celebrar, porque nós vemos a vida sob a sabedoria de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que está fazendo, Ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos viver essa vida. Se você tem o Espírito de Deus, seja ensinado pelo Espírito de Deus e viva as realidades espirituais, discernindo a sua vida, ou seja, entendendo, compreendendo a sua vida sob a sabedoria de Deus. É preciso, irmãos, ter disposição para aprender. Para aprender sendo ensinado pelo Espírito de Deus. Nós precisamos pensar sobre os ensinos do Espírito de Deus, nós precisamos refletir, nós precisamos experimentar, nós precisamos ter intencionalidade, ou seja, é a minha intenção, eu estou fazendo isso para aprender, eu estou fazendo isso para ser ensinado, eu estou fazendo isso para discernir, para compreender a minha vida através da sabedoria de Deus, porque é isso que eu quero, é intencionalmente que eu faço isso, porque eu desejo isso, e que venhamos a desejar isso. Receber o Espírito de Deus, ser ensinado pelo Espírito de Deus e viver realidades espirituais e discernir a nossa vida a partir da sabedoria de Deus. Sabe, irmãos, tem pessoas que se acham, se denominam espirituais com base na sabedoria humana e o resultado disso muitas vezes é menosprezar os outros. Eu sou tão espiritual que eu desprezo os outros. E então nós podemos compreender que essa espiritualidade é baseada na sabedoria humana. Não compreendem. Essa espiritualidade, ela não compreende as coisas do Espírito. É uma espiritualidade natural, não é uma espiritualidade espiritual. Que nós possamos avaliar a nossa espiritualidade, porque vejam, Paulo mesmo, ele vivia achando que estava perto de Deus, que conhecia a Deus, mas não conhecia. Então pensava que agradava a Deus com o cumprimento das leis e se achava melhor do que os outros a ponto de escorraçar os outros, de arrastar por uma cidade, de açoitar, de condenar à morte. Então, se nós temos a nossa espiritualidade e achamos que podemos condenar alguém, há algo de errado. E nós precisamos perceber que talvez isso não seja do Espírito e sim do humano. Isaías 40, 13 a 15 diz: quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como um pó miúdo das balanças. Ou seja, é o conhecimento do Espírito de Deus que nos revela as coisas, e nós, quem somos nós para entender, para saber alguma coisa, para ser conselheiro, para ter entendimento de algo, para fazer juízo de algo? Não, nós não somos nada. Então, quem é cristão maduro vive na unidade do Espírito e tem a mente do Espírito. É o que diz em 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se vivermos a unidade do Espírito, nós teremos a mente do Espírito. E é isso que Deus quer para nós. E esse era o caráter da pregação de Paulo. Unidade com o Espírito, com a mente de Cristo, não é verdade? Então, a sabedoria de Deus, irmãos, ela está disponível para amadurecer e aperfeiçoar todos os crentes. A sabedoria de Deus foi revelada a Paulo no caminho de Damasco através do seu encontro com Jesus, e isso aperfeiçoou a vida dele. Então, nós também, que conhecemos a Jesus, tivemos a nossa vida aperfeiçoada e precisamos nos aperfeiçoar mais e mais na unidade do Espírito, tendo a mente de Cristo. Porque o que significa ter a mente de Cristo? Pensar como Cristo.
agir como Cristo. Então eu pergunto, o que realmente importa? Então eu pergunto assim, qual é o caráter das obras que nós temos oferecido ao nosso Deus, daquilo que nós temos feito para Deus? O caráter da pregação de Paulo foi aqui descrito rapidamente. Mas, e para nós, o que realmente importa naquilo que nós fazemos? Não somos nós. Não somos nós o que realmente importa. Não é o nosso conhecimento ou a nossa capacidade. Não é o reconhecimento dos outros, se nos reconhecem ou não como filhos de Deus, como servos de Deus. Não são as coisas deste mundo. Mas o que realmente importa é a nossa certeza de que Deus está em nós. A nossa certeza de que Deus é por nós e através de nós. O caráter da pregação de Paulo não era mesquinho. O caráter da pregação de Paulo não era pequeno. O caráter da pregação de Paulo não era limitado. Mas o caráter da pregação de Paulo era divino. Era cheio de personalidade e experiência com Deus. Dependência de Deus. Então, cheio de personalidade por quê? Porque Paulo era ele mesmo. Paulo tinha sim a sua eloquência, tinha sim o seu conhecimento e tinha personalidade para dizer, nada disso importa, eu não preciso provar meu apostolado, eu não preciso provar meu chamado, é isso, é Deus, é Jesus, é Cristo, é o sacrifício dele por nós. Não é apontar para mim mesmo, não é o reconhecimento de quem eu sou e do que eu fiz. Né? Ele tinha fundado aquela igreja, tinha que estar se justificando para aquela igreja? Não, certo? Mas então, cheio de personalidade, no sentido de que eu não preciso provar, eu não preciso exaltar a mim mesmo, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou legítimo, eu tenho certeza da minha fé em Cristo, eu tenho certeza... Deixa eu pensar aqui uma coisa... que Paulo tinha convicção da comunhão dele com Deus. Ele tinha convicção. Todo mundo podia duvidar, era isso que eu queria lembrar. Todo mundo podia duvidar, mas Paulo, antes ele era um perseguidor. Não podemos crer, mas ele tinha convicção da sua comunhão com Deus. Você precisa ter convicção da sua comunhão com Deus, firmeza na sua fé. E aí sim, você possa ter experiências com Ele e depender dEle. Que você possa ser um cristão maduro. Qual é o caráter das nossas obras para Deus? É para que os outros vejam como a gente sabe fazer as coisas? É para que nós sejamos aceitos pelo outro? É para buscar o reconhecimento? É para agradar alguém em específico? É para conquistar algo? Ou é só quando não nos custa muito, quando não tem nada melhor para fazer, quando nos sobra um tempo? É um bico? O caráter das nossas obras para Deus? Ou o caráter das nossas obras para Deus é firme, é coerente, é honesto, é constante, é simplesmente a consequência da nossa firmeza de fé e da nossa comunhão com Ele? Que o caráter das nossas obras para Deus seja assim, firme, coerente, honesto, constante, mas totalmente na dependência para a glória do nosso Deus. Um grande abraço a todos vocês, foi muito bom poder compartilhar um pouco daquilo que eu entendi dessa lição e que você seja abençoado e fique firme na sua fé, na sua comunhão com Deus e na sua dedicação e dependência total a Ele. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.